Um bom sábado para vocês, que Deus abençoe. Nevando, nevando, dia 8 de fevereiro. Hoje é 8 de fevereiro. Ó, coitadinho da mulher. Olha, Peladona aí. é foto. Olha, aqui essa rua, a gente chama... Aqui é a avenida principal. São esculturas de mulheres corpo nu, né? Então o povo fala que é as peladoras. É a rua das peladoras. Mas é... A neve. Que bonito. Demorou, mas chegou. Muita neve. Sabe aquele bonecinho de Papai Noel, né? Oh. Finalizando essa coisa mais linda da natureza, né? Olha lá. E daqui uns dias, 20 de março, é primavera. Aí aqui não dá nem pra ver, tá meio escuro. É maravilhoso. Sayonara. Sayonara. Sayonara.